Você acredita que uma única decisão tomada a milhares de quilômetros do Brasil pode fazer o preço da gasolina subir, aumentar o custo dos alimentos e até afetar a economia mundial? Pois essa possibilidade voltou a preocupar governos e mercados nos últimos dias. O Oriente Médio, uma região que há décadas vive sob tensão, voltou ao centro das atenções depois de uma nova escalada militar envolvendo os Estados Unidos e o Irã. O que parecia caminhar para uma redução dos conflitos rapidamente deu lugar a novos bombardeios, ataques de retaliação e declarações que aumentaram ainda mais a preocupação internacional. No centro dessa nova crise está novamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após novos ataques militares americanos contra alvos iranianos, o governo de Teherã respondeu lançando ofensivas contra bases militares utilizadas pelos Estados Unidos em países do Golfo. A troca de ataques elevou a tensão a um dos níveis mais altos dos últimos meses e colocou novamente o Estreito de Hormuz no centro das atenções internacionais. Mas existe um detalhe que pouca gente percebeu. Essa guerra vai muito além dos mísseis. Ela envolve petróleo, economia, influência política, rotas marítimas e bilhões de dólares que circulam diariamente por uma das regiões mais estratégicas do planeta. Antes de continuarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no Bastidor Brasileiro. Aqui você acompanha os bastidores dos acontecimentos que movimentam o Brasil e o mundo, sempre com contexto e informações verificadas. Para entender o que está acontecendo agora, é preciso voltar alguns meses. Após um período de intensos confrontos, Estados Unidos e Irã haviam iniciado negociações para reduzir a tensão militar. Havia expectativa de que novas rodadas de diálogo ajudassem a evitar uma escalada ainda maior. Entretanto, novos episódios de violência colocaram esse processo em risco. Foi nesse contexto que Donald Trump endureceu novamente o discurso. O presidente afirmou que um novo entendimento só será possível caso o Irã abandone definitivamente qualquer programa voltado ao desenvolvimento de armas nucleares e deixe de representar ameaça à navegação internacional no Estreito de Hormuz. Segundo Trump, a segurança dessa rota marítima tornou-se prioridade para os Estados Unidos. Do outro lado, o governo iraniano rejeitou as exigências americanas e respondeu afirmando que continuará defendendo seus interesses estratégicos na região. A troca de declarações veio acompanhada de novos ataques militares, ampliando ainda mais o clima de instabilidade. E é justamente aqui que surge uma pergunta importante. Por que o mundo inteiro acompanha com tanta atenção uma faixa estreita de mar localizada entre o Irã e Omã? A resposta pode estar diretamente ligada ao preço que você paga para abastecer seu carro. O Estreito de Hormuz é considerado uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Grande parte do petróleo produzido pelos países do Golfo passa diariamente por esse corredor antes de seguir para mercados da Ásia, Europa e outras regiões. Diversas estimativas apontam que cerca de 1/5 do comércio marítimo mundial de petróleo utiliza essa passagem estratégica. Quando essa rota é ameaçada, o mercado reage quase imediatamente. Empresas de transporte aumentam o valor dos seguros. Navios mudam suas rotas. Custos logísticos sobem. E investidores passam a temer interrupções no fornecimento de energia. Foi exatamente isso que começou a acontecer após a nova escalada militar. Relatórios apontam queda significativa no fluxo de embarcações na região depois dos ataques, refletindo o aumento do risco para a navegação comercial. Ao mesmo tempo, os preços internacionais do petróleo registraram forte alta diante da possibilidade de novas interrupções. Mas o impacto não termina no combustível. Quando o transporte marítimo fica mais caro, praticamente toda a cadeia global sente os efeitos. Produtos industrializados, medicamentos,
matérias-primas. Alimentos. Boa parte dessas mercadorias depende de rotas internacionais para chegar aos consumidores. É justamente por isso que economistas acompanham cada novo movimento militar na região. E o que vem a seguir pode ser ainda mais preocupante. Mas afinal, por que um pedaço de mar com pouco mais de 30 quilômetros de largura desperta tanta preocupação no mundo inteiro? A resposta está na geografia. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e funciona como a principal saída marítima para o petróleo produzido por países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Iraque e o próprio Irã, segundo estimativas amplamente utilizadas pelo setor de energia. Cerca de 20% do petróleo comercializado mundialmente passa diariamente por essa rota. Isso significa que qualquer ameaça à navegação tem potencial para provocar impactos imediatos nos mercados internacionais. É por isso que cada ataque, cada declaração e cada movimentação militar nessa região são acompanhados de perto por governos, empresas e investidores. Nos últimos dias, o clima voltou a piorar. Depois dos novos bombardeios americanos contra alvos iranianos, Teherã ampliou sua resposta militar com ataques contra instalações utilizadas pelos Estados Unidos em países do Golfo. Ao mesmo tempo, aumentaram os alertas para embarcações que transitam pela região, levando diversas empresas de navegação a rever seus planos de viagem. E é justamente aqui que a economia entra em cena. Quando um petroleiro atravessa uma região considerada de alto risco, o custo do seguro dispara. Se o seguro aumenta, o frete aumenta. Se o frete aumenta, o preço do petróleo também tende a subir. E quando o petróleo sobe, o impacto chega às bombas de combustível, ao transporte de mercadorias e, muitas vezes, ao preço dos alimentos e de diversos produtos consumidos no dia a dia. Essa é uma das razões pelas quais conflitos no Oriente Médio costumam produzir efeitos muito além da região. Não é apenas uma disputa militar, é também uma disputa com consequências econômicas globais. Nos últimos dias, o mercado internacional reagiu rapidamente às notícias sobre a escalada do conflito. Os preços do petróleo registraram forte alta, enquanto empresas ligadas ao transporte marítimo passaram a monitorar constantemente a situação no Estreito de Hormuz. Mas existe outro aspecto importante. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos pretendem garantir a segurança da navegação na região e chegou a defender um papel mais ativo do país no controle da passagem marítima. Suas declarações aumentaram a tensão diplomática, já que o governo iraniano rejeitou qualquer ideia de controle americano sobre o estreito. Na prática, isso significa que não estamos diante apenas de uma troca de ataques. Estamos diante de uma disputa sobre influência estratégica em uma das áreas mais importantes do planeta. Especialistas em relações internacionais lembram que o Estreito de Hormuz sempre foi visto como um ponto extremamente sensível da geopolítica mundial. Sempre que há risco de interrupção da navegação, cresce o receio de impactos na oferta global de energia. E quanto maior a incerteza, maior costuma ser a volatilidade dos mercados financeiros. Agora imagine por alguns segundos. Um navio carregado com milhões de barris de petróleo precisa atravessar uma região onde há possibilidade de ataques com mísseis, drones ou embarcações militares. Você acha que a empresa responsável faria essa viagem sem cobrar um valor muito maior pelo risco? É exatamente isso que começa a acontecer em momentos de crise. Algumas companhias optam por esperar, outras desviam suas rotas. E muitas repassam esse aumento de custo ao longo de toda a cadeia de produção. É por isso que economistas acompanham cada novo desdobramento dessa crise quase em tempo real. Mas o impacto não é apenas econômico. Existe também uma preocupação diplomática.
Diversos países têm defendido uma redução das hostilidades para evitar que o confronto se transforme em um conflito regional ainda maior. Ao mesmo tempo, continuam as negociações relacionadas ao programa nuclear iraniano. Embora os acontecimentos recentes tenham tornado esse caminho muito mais difícil. Enquanto isso, tanto Washington quanto Teherã seguem trocando acusações. Os Estados Unidos afirmam agir para proteger seus interesses e a liberdade de navegação. Já o Irã sustenta que está respondendo às ações militares americanas e defendendo sua soberania. Essas posições mostram como o conflito permanece distante de uma solução simples. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que ainda existe espaço para um acordo diplomático ou essa crise pode se transformar em um conflito ainda maior? Sua participação ajuda a enriquecer o debate aqui no Bastidor Brasileiro. E existe um detalhe que muitos analistas consideram decisivo. Mesmo quando os combates diminuem, a desconfiança entre os dois países permanece. Isso faz com que qualquer novo incidente tenha potencial para provocar outra escalada. É justamente por isso que alguns especialistas passaram a chamar essa disputa de um conflito permanente, marcado por períodos de maior ou menor intensidade, mas sem uma solução definitiva à vista. Se existe uma palavra capaz de resumir o momento atual no Oriente Médio, essa palavra é incerteza. Apesar da intensidade dos confrontos dos últimos dias, nenhum dos lados demonstra disposição para recuar completamente. Os Estados Unidos afirmam que continuarão protegendo suas forças militares e seus aliados na região. O Irã, por sua vez, sustenta que responderá a qualquer nova ação que considere uma ameaça à sua soberania. Esse cenário mantém a comunidade internacional em estado de alerta e aumenta o temor de novos episódios de violência. Mas a pergunta que muitos fazem é: o mundo corre o risco de uma guerra de grandes proporções? A resposta não é simples. Especialistas em relações internacionais explicam que, embora Estados Unidos e Irã tenham capacidade militar significativa, ambos conhecem o custo de um confronto direto e prolongado. Por isso, historicamente, as disputas entre os dois países costumam ocorrer por meio de operações limitadas, sanções econômicas, pressão diplomática e ações indiretas, em vez de uma guerra convencional em larga escala. Mesmo assim, basta um erro de cálculo para que a situação saia do controle. Foi exatamente isso que aconteceu em outros momentos da história recente do Oriente Médio, quando ataques isolados acabaram desencadeando crises muito maiores do que se imaginava inicialmente. E existe outro fator que torna esse cenário ainda mais delicado. A região concentra alguns dos maiores produtores de petróleo do planeta: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Catar, Irã. Todos dependem, em maior ou menor grau, da estabilidade das rotas marítimas para exportar energia ao restante do mundo. Por isso, qualquer ameaça ao Estreito de Hormuz desperta preocupação não apenas entre militares e diplomatas, mas também entre bancos centrais, bolsas de valores e grandes empresas multinacionais. É um efeito em cadeia. Quando aumenta o risco na região, os mercados ficam mais cautelosos. O petróleo tende a ficar mais caro. Empresas elevam seus custos de transporte. E esses custos acabam chegando ao consumidor final. Talvez você esteja pensando: mas o Brasil produz petróleo. Por que isso nos afeta? Porque o preço do petróleo é formado em um mercado global. Mesmo países produtores acompanham as oscilações internacionais. Se o barril sobe de forma significativa, isso pode influenciar combustíveis, fretes, transporte de cargas e diversos setores da economia. Ou seja,
Mesmo quem mora a milhares de quilômetros do Oriente Médio pode sentir reflexos de uma crise iniciada naquela região. Esse é um dos motivos pelos quais governos acompanham cada novo desdobramento quase em tempo real. Mas existe um aspecto que vai além da economia. Estamos falando de uma disputa que envolve interesses estratégicos, segurança internacional e equilíbrio de poder. De um lado, os Estados Unidos buscam preservar sua influência na região e proteger aliados históricos. Do outro, o Irã procura fortalecer sua posição regional e rejeita o que considera interferência externa em seus assuntos internos. Enquanto isso, países europeus, organizações internacionais e outras potências continuam defendendo soluções diplomáticas para evitar que a crise se transforme em um conflito ainda maior. No entanto, as negociações enfrentam obstáculos importantes. As divergências sobre o programa nuclear iraniano continuam sendo um dos principais pontos de impasse. Os Estados Unidos exigem garantias mais rígidas de que o programa nuclear tenha fins exclusivamente pacíficos. Já o governo iraniano afirma que seu programa atende às necessidades civis do país e critica sanções e pressões internacionais. Essas posições dificultam um entendimento rápido e mantêm a tensão elevada. É justamente por isso que muitos analistas evitam falar em uma guerra infinita, mas reconhecem que o conflito entre Washington e Teherã atravessa décadas de altos e baixos, alternando períodos de diálogo com momentos de forte confronto. O que acontecerá daqui para frente dependerá das decisões tomadas nas próximas semanas. Uma nova rodada de negociações pode reduzir a tensão. Por outro lado, um novo ataque ou um incidente envolvendo forças militares na região pode reacender rapidamente o conflito. Neste momento, não há como prever qual desses caminhos prevalecerá. O que existe são fatos concretos. Os confrontos recentes aumentaram a instabilidade. O Estreito de Hormuz voltou ao centro das atenções. Os mercados acompanham cada novo movimento. E o mundo observa atentamente os próximos passos de Estados Unidos e Irã. No bastidor brasileiro, nosso compromisso é acompanhar esses acontecimentos com responsabilidade, separando fatos de especulações e explicando o contexto por trás das manchetes. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Na sua opinião, a diplomacia ainda pode evitar uma nova escalada ou o mundo caminha para um período de instabilidade ainda maior? Sua opinião é importante e ajuda a enriquecer o debate. Se este vídeo trouxe informações que fizeram você entender melhor o que está acontecendo no Oriente Médio, deixe seu like. Inscreva-se no Bastidor Brasileiro e ative o sino. Assim, você não perde nenhuma análise sobre os bastidores da política internacional e os temas que podem impactar diretamente o Brasil. E no próximo vídeo, vamos mostrar como essa tensão internacional pode afetar a economia brasileira, os preços dos combustíveis e o bolso dos consumidores, explicando por que decisões tomadas do outro lado do mundo acabam influenciando o dia a dia de milhões de brasileiros. Eu sou o Bastidor Brasileiro, e aqui você conhece o Brasil e o mundo por trás do poder.